Eu estou aqui hoje com a Bárbara, que é médica em formação, publicitária, mas assim, a maior profissão da Bárbara é ser mãe. E olha que mãe. Então, quando eu pensei em chamar alguém para poder conversar sobre maternidade, sobre gestação, sobre parto normal, a primeira pessoa que eu pensei foi nela, porque assim, ela tem uma história de vida maravilhosa. A gente não vai conseguir destrinchar tudo, mas ela vai ter muita coisa para poder acrescentar, para poder inspirar, que é esse o objetivo. Então, eu vou dar aqui um pouquinho, né, da fala para minha amiga Bárbara. Olá, boa noite. Tudo bem, Bárbara? Tudo, Isa? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um monte de perguntas aqui para poder fazer, porque você tem uma história de vida assim incrível. Você sabe que eu sou sua fã número um e eu vou. Na Bora? verdade, eu tô cheia de curiosidade, né? E eu quero que as pessoas também conheçam um pouco mais, entendam. E vamos falar sobre maternidade, sobre seu parto. E assim, eu já vou começar com uma pergunta, tá bom? Já para poder quebrar o gelo, beleza? E a Beleza. pergunta é: você sempre sonhou com parto normal? Sempre. E de onde veio esse sonho seu? A minha mãe teve todos os partos, os 3 partos dela foram normais. A história da família também teve partos normais. O fato do parto normal, ele fisiologicamente, ele ter a facilidade do pós-parto ser muito mais rápido, não ter o corte, eu não conseguia. E eu tenho uma coisa dentro de mim você faz? Então também posso. Não, você vai ver só, eu vou fazer. Então, eu não conseguia pensar em outra coisa. Sim. E é interessante porque tem muitas mulheres que já é ao contrário, entendeu? Tipo assim, as pessoas falam, você não vai conseguir. Elas falam, não, então peraí. E aí elas começam, né? Não, eu quero um parto, eu quero um parto. Por quê? Porque muitas pessoas falaram que ela não ia dar conta. E é interessante também o fato de você ter, né, relatado que sua família teve parto normal, no caso sua mãe, né, as pessoas que estavam ali à sua volta. E elas tinham coisas boas para poder falar do parto para você ou coisas ruins? Coisas boas, por exemplo, o último parto da minha mãe foi muito fácil, foi muito rápido. E também o terceiro, você já, né, meio que tá na frente do gol, né? Só chuta a bola. O meu parto foi um pouco mais complicado. Eu fui uma bebê que nasceu prematura. Mas eu não conseguia ver outra coisa. Imagina, minha mãe tem 1,5 m de altura. Como é que eu não ia dar conta? Fala seu tamanho. Eu tenho 1,70 m quase 70. Faltou pouco. Sim, o corpo, né? Também o pessoal fala que tem o quadril ali, que facilita também pro parto. Deve ter sido Ela isso. tem tudo isso. Deve ter sido isso que não deu certo. Não vai dar tudo Calma, certo. não conta. Calma, que a gente ainda vai tentar entender aí se você conseguiu ter seu parto normal, se você não conseguiu e também os motivos, né? Então, bora lá. Se fosse para você resumir em uma frase, o que você esperava, você, Babi, esperava viver naquele momento no seu trabalho de parto? O que você esperava vivenciar? Nada. Nada? Eu não me atentei à preparação, eu não me atentei à dor, eu não me foquei em nada disso. Eu só queria ter o meu filho. Perfeito. E naquela época não tinha tanta conversa de uma forma tão aberta ou esse entendimento tão rápido que a internet joga um para o outro, que eu posso ter várias facetas diferentes. Querendo ou não, tive meu parto em Paraná, Rondônia. Mas foi em 2000, mas do mesmo jeito. Era diferente, você só tem aquela ideia de que você quer um parto natural. E é muito interessante isso que você falou, porque eu vejo que a maioria das mães de primeira viagem, algumas, né? Elas não esperam nada do parto. Elas pensam que elas vão sentir uma contração e o bebê vai nascer. E elas têm aquela falsa ilusão de que não vai doer. Não, deixa. Não me importo muito com a dor. E aí, quando elas sentem a contração, entendem que é demorado, que o parto já fala tudo, né? Trabalho de parto. Gente, o nome trabalho veio antes do parto, não é à toa, não. É um trabalho.
É Então, porque eu é um tive toda essa trabalho. noção, saber que eu ia ter dor, mas você não consegue medir. Não Não consegue existe medir. nada que em palavras te, te faça ter uma noção desse momento. Aí o que eu vejo é que muitas mulheres, né, têm essa falsa ilusão de que vai parir de forma muito rápida e quando começam a vivenciar o trabalho de parto não suportam. Elas, eu não aguento, eu não dou conta. E aí muitas vezes se arrependem só de que de forma tardia. Nossa, se eu pudesse voltar atrás, eu teria me preparado. Entendeu? Então isso é muito interessante, isso é muito comum. E você vivenciou isso na pele, né? De uma forma ou outra. Eu vivenciei de várias formas, inclusive. Tá bom. Então, em que momento que você percebeu, já na hora do seu trabalho de parto, que as coisas não estavam saindo da maneira que você imaginava? Conta um pouco pra gente como foi quando você entrou em trabalho de parto, como foi as dores, entendeu? Como foi vivenciar pra você esse momento? Eu estava no supermercado quando eu tive o, o tampão, né, como falam, Tampão né? mucoso. E foi uma dor que eu falo que eu não entendo, mas eu acho que eu ganhei um chute do meu filho, um murro, porque parecia isso, de tanto que doeu aquilo. E aí eu relatei isso para minha mãe, e a minha mãe já. Aí, não, vamos ligar para a médica e tal. Liguei para a médica e ela falou assim: se você encher um absorvente com líquido, ah, não. E aí, ok, né? Aconteceu, então isso é o começo do trabalho de parto. É, o começo do trabalho de parto. Fui tomar banho e eu tinha uma barriga enorme. Era uma coisa mais linda. Minha barriga era gigante. E aí eu saio do banho. Tudo que eu queria era deitar na minha cama, porque dali você fala, não tô pronta pra ser hoje. A ansiedade é tanta, né? Só que quando chega, a Chega gente, na não, hora eu você quero ver esse trava. dia. E aí eu correndo, quando eu tô lá, sei lá, penteando o cabelo, blá. Aí eu peguei o dedinho do pé e fiz assim, tuf, tuf, eu. Isso não é xixi. Ele é mais espesso. É diferente É mesmo. diferente, não é uma água, igual a gente vê em filme. Sim. Não, ele é mucoso. Mas Não é líquido. Não é só líquido. E eu falei, isso é. Chamei minha mãe, ligamos para a médica. Se você encher um absorvente, você vem, senão você vem amanhã. Então tá. Corri para deitar na cama, deitei na cama. Quando eu relaxei, passou um pouco de lá. mais. Mãe, encheu. Agora foi. Bora. E aí foi assim, eu à noite fui pro hospital para ter o meu tão sonhado parto natural. E dali o nervosismo já começa. Conta pra gente um pouco como você consegue mensurar aí essa dor que você sentiu? Como que foi as dores das contrações para você? Quando no dia seguinte eu comecei a ter de fato as dores de contração, dilatação, e chegou no ponto certo para eu ir para dentro de um centro cirúrgico, me preparar ali na maca e fazer o tão horroroso toque. Pelo amor de Deus! Para que aquilo serve? Muitas mulheres aquilo relatam tudo que já estava dói muito muito. doloroso e as contrações começaram a vir cada vez mais perto. O meu filho, ele coroou, mas ele não passava. E a dor? Fala pra gente da dor. De 0 a 10, qual é o nível dessa dor que você sentiu? 200. 200? A dor era insuportável. Era uma dor muito forte. E era uma dor que ela, além de aumentar em proporção, você tinha o tempo que ele reduzia cada vez mais. Então você não conseguia mais. Chegou um momento que você não conseguia mais ter aquele dar aquela relaxada, aquela respirada entre uma contração e outra, porque já está tudo muito perto, está tudo muito ativo. E eu dilatei lindamente, todo o processo natural e fisiológico até aquele momento ele realmente aconteceu. E você teve essa sensação que você perdeu ou sentiu que perdeu o controle em alguma situação por conta da dor?
Ali eu já tinha perdido, porque era muita dor. Então você acaba... Eu comecei a... Eu falei palavrão, eu quebrei um negocinho de colocar a mão, eu já comecei a tremer, eu já estava muito alterada. E o meu próprio nível de consciência, de espaço já estava muito alterado. Eu já estava... A dor estava muito forte e não aconteceu o meu parto normal. Então, eu tive todo aquele tempo, eu tentei tudo, eu cheguei ali na frente do gol, mas eu não consegui chutar a bola. Não aconteceu. Eu tive todas essas contrações. Eu tive tudo. E eu ainda tive que esperar o anestesista vir, porque era um parto natural. Então, eu tive esse resto de dor, onde eu tive que ficar ali paradinha, esperando, porque nós mudamos todo o formato que eu havia planejado até aquele momento para ir para uma cesárea. E é muito interessante essa questão, né, de perder ali a orientação, se sentir confusa durante esse processo. Eu tenho uma colega que ela é médica, ela é obstetra, e ela conta que ela já levou, foi tapa, murro, empurrão de gestante na hora dessa dor, entendeu? E é muito interessante isso, né, porque a pessoa, ela perde, ela sai de si. Então, muitas vezes, ela não consegue viver aquele momento. O bebê nasce, ela só olha, pá, apaga. Não, eu não vivi. Eu não vivi. Era muita dor. Eu não dava mais conta. Era muita dor, como eu falei. Eu quebrei imagina, uma coisa de... Não deveria ser de plástico. Eu já tinha falado um palavrão ou outro, então eu já estava meio passada, já estava sentindo muito frio, eu já estava tremendo, então já estava muito desconfortável, porque não era só as contrações, que já estavam extremamente ritmadas e próximas, mas eu também já estava com... O meu corpo já estava passando por outros processos ali. Muito cansaço também. Olha, quando eu decidi ter meu parto normal, né, depois de 2 cesarianas, o meu medo principal não era da dor. Meu medo era, na hora de sentir essa dor, sair de mim, entendeu? Não conseguir estar consciente daquilo e a médica, né, me encaminhar para uma cesariana desnecessária. E como eu estaria ali, né, cheia daquela dor, eu não ia conseguir falar não. Meu medo era de perder a autonomia. Então, foi por esse motivo, que eu comecei a estudar, a procurar, achar maneiras, né, para poder inibir aquelas dores das contrações. É claro, né, eu também tinha um medo de sentir essas dores, até porque, gente, as pessoas assustam, né? É tipo, não, é a dor da morte, é a pior dor, é a dor como se fosse 200 ossos sendo quebrados, né? Tem gente que fala isso. Então, eu fiquei, não, eu não posso sentir isso, eu não quero sentir isso. E que bom que, né, deu tudo certo, eu realmente consegui fazer o método e eu consegui ali ter um parto dos meus sonhos. Mas, Babi, a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: se você voltasse no tempo, ou melhor, se você vivesse outra gestação. Gente, lembrando que a Babi, ela já fez artigo científico também sobre a preparação, né, para o parto. Então, ela entende muito dessa fisiologia do corpo, o que acontece, né? Essa dor das contrações muito dolorosas, elas estão relacionadas a que tipo de inflamação. Então, assim, ela entende muito disso. Por isso que eu vou te fazer essa pergunta, tá bom? Se você tivesse a oportunidade de se preparar de novo para o parto, o que você faria? Principalmente de forma diferente do que tu fez no teu primeiro parto. Dieta e exercício. Dieta e exercício. Muito bom. Não tem que qualquer local, situação, dieta e exercício. E o que você pensa em relação a essas pessoas que duvidam, que acham que a dor do parto, né? Essa dor do parto, não, eu digo a dor das contrações, né? Que são muito fortes e tal, é impossível de ser retiradas. O que você pensa sobre isso? Eu acho que eu sou uma pessoa que eu respeito muito o outro, né? Eu tenho essa sororidade, essa empatia, mas eu também tenho muita curiosidade e o questionamento.
Então, quando eu me deparei com isso, para mim foi muito... Não, pera lá, não. Como assim? Me explica isso direito, porque eu já venho de um processo onde eu tive algumas questões de saúde, eu ainda trabalho com elas até hoje, e o que vem me melhorando é exercício, dieta, jejum. Essas são as coisas que me tiram do meu processo alérgico e de todas as situações que eu venho vivenciando por outras questões do passado que me fizeram chegar a todas as alergias que eu tive e outras situações. Então, quando eu cheguei no fundo do poço, eu já entendendo muito, pedindo ajuda para muitos profissionais, eu fui entendendo principalmente cada vez mais que eu aprendi alguma coisa nova dentro da medicina. Então, cada novo semestre eu entendi uma coisa mais, eu falava, poxa, olha isso, olha isso. E aí eu voltava sempre pro básico, que era a minha alimentação. Muito bom. E assim eu falo, gente, a alimentação, ela tem um poder incrível na nossa vida. Ela cura doenças, ela cura até câncer, né? A gente tem vários estudos que mostram a influência da alimentação com isso também. E quem desenvolveu, né? Quem descobriu essa influência aí da alimentação com a dor é um médico alemão, ele que foi fundador dessa pesquisa, né? E o meu objetivo em si aqui é realmente a divulgação, sabe? Fazer com que muitas mulheres que tenham o mesmo desejo que eu tinha, que era realmente parir com autonomia, né? Consiga ter oportunidade. Mas assim, nada na vida vem fácil, né? Não é uma cápsula que você pega, enfia na boca e fala, pronto. Não é uma anestesia epidural, é algo realmente natural que precisa o quê? De preparo. A fase do no pain, no game, ela não entra nessa conversa, Sim. né? Porque é literalmente a dor que a gente está tirando do jogo. Sim. E a ciência, ela vem evoluindo muito, sabe? As pessoas já estão entendendo que, não é bem assim que funcionam as coisas, entendeu? Então, tem pessoas que estão se curando de doenças, tem pessoas que estão tirando a dor do parto de forma natural, estão mudando... Remissão, estão mudando... diminuindo até diabetes. Sim, não, diabetes, graus dela. hipertensão, E, gente, hoje em dia a internet, ela tá trazendo mais autonomia também para as pessoas buscarem mais conhecimento, entendeu? A própria medicina está trazendo muitos médicos voltados para essa área, voltado para a gestão não só da alimentação, mas da alimentação com consciência, com entendimento do alimento e do exercício, com entendimento do que o exercício é. Porque o exercício ele não é estética, ele é saúde, é remédio. Eu estou tomando remédio todos os dias e meu remédio dura 40 minutos, 2 horas, o que for. Vai te deixar um corpo bonito? Isso é reflexo. Reflexo, muito bom. Verdade. E também tem outra coisa que é muito importante, né, em relação ao parto, que é escolher um parto. Porque hoje em dia a gente vive numa época que também é muito fácil, né, ter aquela cesárea seletiva, né? A gestante, ela engravida e fica naquela dúvida. E aí, que parto eu vou ter? Eu acho que antes de você chegar e elogiar ou falar parabéns, você tá grávida, você pergunta, e aí, você quer parto ou quer cesárea? E a resposta, ela é unânime. Ela é unânime. Qual é? Cesárea. Cesárea, muito bom. Você quer parto normal, Bárbara? Por quê? E aí eu pensava, por que não? Gente, são muitos benefícios, né? Eu muitos vejo a minha benefícios. cicatriz, o local, que ele é muito mais sensível e até a gente não tem essa sensibilidade tão grande ali, local. Eu falo, não, eu não queria passar por isso, não queria ter essa marca aqui. É uma marca abençoada, eu sou muito feliz por ela. É através dessa marca que o meu bebê que estava na minha casinha, assim que eu falo pro meu filho, tem quase 2 metros de altura, eu falo, na sua casinha, e ele se passa, mas quando a preparação para um parto natural, ele
quando ele é feito com consciência, quando eu escolho, não, eu escolho, então eu posso fazer de uma forma diferente, então vamos atrás. A gente não está falando de quem não pode ter o parto natural. Sim. A gente está falando da preparação para o parto natural de quem escolhe e quem precisa e, às vezes, quem quer mesmo também. Quem quer. Eu, por exemplo, quando eu decidi que eu teria um parto normal, né? Foi no final de uma cesariana. Eu tava lá na sala cirúrgica e eu já tava aqui na minha mente. Não vou mais passar por isso, nunca mais na minha vida. Então, quando eu engravidei novamente, né, na minha terceira gestação, eu já sabia que eu queria um parto. Mas eu fui atrás de pesquisar. Eu falei, nossa, eu tenho 2 cesarianas. Será que eu vou conseguir ter um parto? Tudo que eu vi era, não pode. Uma vez cesárea, sempre cesárea. Fui atrás de profissionais. Não faço seu parto. Teve uma vez, né, que eu fui conversar com um médico e eu falei bem assim, não, doutor, eu quero viver essa experiência. E ele olhou pra minha cara e falou bem assim, a morte é uma experiência. E tudo isso eu grávida, sabe? Eu realmente estava... Chegou algum momento que eu pensei, cara, eu tô lutando pra poder ter um parto natural. Eu fui no terceiro. Foi o terceiro profissional da área de saúde quem me abraçou. Muito bom. Que bom que tem profissionais que eles abraçam essa causa. Porque na faculdade a gente consegue entender a importância de um parto normal. O como isso é saudável, tanto para a mãe quanto para o bebê. Né? O bebê ele já nasce meio que vacinado. Troca de bactérias boas da mãe, é muito importante. Esse momento de ouro também, que é esse contato, pele a pele, olhos nos olhos. Isso, assim, influencia a vida mãe e bebê para sempre. Que é a que eu esqueci. Né? É porque você... Eu estava passada. Eu fiquei um período sentindo muita dor. Então, quando a anestesia chegou, ela veio me esquentando toda e eu relaxei ali, eu já estava para lá de sabe-se lá onde. Então, quando o Caio veio e eu escutei, mamãe, eu estava muito cansada. Imagino. Na minha segunda cesariana também foi bem assim, eu não consegui ver meu bebê direito. Quando colocaram ele para amamentar, assim, eu olhei para ele assim, já me apaguei. Eu também então, foi assim. Muitas mulheres vivenciam isso e isso gera meio que um trauma, né? O meu puerpério eu passei chorando, porque eu lembrava do que eu não vivi, né? Do que eu queria ter vivido e aquilo me doía, me machucava. Então eu ficava pensando, será que eu vou perder meu filho? Né? São coisas que vêm na nossa mente. E vinha muito na minha mente e aquilo me machucou muito. Mas eu realmente tive ali depois o meu parto cura e tá tudo certo, sabe? Mas eu sei que tem muitas mulheres que não têm o parto cura, né? Que lindo chamar assim. Porque é o parto que vem para poder meio que curar as dores dos antigos. Olha, eu ia te fazer uma pergunta, mas você já respondeu, que é a seguinte. E aí, você teve parto ou cesariana? Eu tive uma cesárea, eu trabalhei muito para ter o parto normal, como eu havia falado. Não foi o primeiro profissional, não foi o segundo, foi a terceira, que me acolheu, que me abraçou e vamos. Mas a surpresa aconteceu ali, quando eu não tinha... essa anca, como falam, e o Caio com a parte da cabeça um pouco grande demais para passada e não deu match. Foi uma distócia, né? Foi uma distócia ali. Então, a gente também tem que entender que a cesariana ela tem um papel maravilhoso na vida da mulher, porque ela vem para salvar vidas, né? Então, tem uma desproporção, e aí vai para uma cesariana, o bebê é grande demais, vai para uma cesariana. Então a cesariana ela é uma bênção, uma bênção. A gente sabe que antigamente muitas mulheres morriam por não ter essa oportunidade de fazer uma cirurgia, né? Mas ela também não deve ser escolhida de forma aleatória. Mas eu respeito muito, sabe, a decisão da mulher. Tem mulheres que não querem vivenciar o parto de forma alguma.
E tá tudo bem, gente, tá tudo Tem bem. mulheres que também têm uma sensibilidade à dor. Uhum. A dor, ela não... A dor é uma coisa incômoda. Uhum. A gente sabe. Uhum. Quer dizer, você não sabe. Eu não, mas eu Eu entendo. sei. Eu já senti outras dores, A hora né? que eu tava lá com aquela dor toda, a única coisa que eu inclusive falei, dá uma droga. Ah. Tá doendo. O problema da anestesia na epidural, porque ela também é uma bênção, gente. Só que o problema da epidural é que é só depois dos 6 centímetros de dilatação. Até você chegar nos 6 centímetros de dilatação, você já sentiu uma dor horrível, né? E também tem outro probleminha. Quando você usa a epidural, tem chance de o parto não continuar evoluindo. Então, é uma possibilidade muito grande. Então, acaba se você colocar na balança, assim, não compensa, né? Então, eu vou te fazer outra pergunta. Que é o seguinte: o que você diria para alguém que quer ter um parto normal? Qual seria o conselho? Essa pessoa sonha muito, nunca teve um filho, né? Primeira gestação. E chega em você e fala, eu quero ter um parto normal. Eu preciso entender a abertura que ela vai me dar, porque só o querer ter um parto normal, ele, por si só, ele é aquela história do conto de fadas, mas... Então, eu preciso entender o que ela de fato ela está querendo dizer com o quero parto. Não, Bárbara, eu quero um parto normal e eu estou disposta a entender, a fazer algo por mim. E outra, tem mulheres que têm parto normal que com 2 segundos ela nunca vai entender o que é um parto com dor. Verdade. Sabe? Então, realmente, isso é fisiológico, é anatômico. São várias variantes aqui que vão determinar como que vai ser o parto de uma mulher para outra. Então, a mulher que virar para mim e falar, Bárbara, eu quero ter um parto normal, tô com medo, porque diz que dói muito. Então, eu vou falar para ela, não, pera lá. Existe um método através de uma ciência que comprova que você pode ter um parto sem dor nenhum ou com uma dor diminuída ao ponto de ser uma dor que não te leve a ter ao ponto de você desfalecer ali, né? De você ficar exaurida. Então, existe um parto natural onde você pode modular essa dor. Modular, perfeito. E quando a gente pensa assim na fisiologia da dor, né? Mas a dor, ela é fisiológica, é algo que acontece. Então, tudo vai depender, né? Porque eu gosto de trazer mais ou menos assim, né? Eu vou trazer aqui algo para ficar mais didático, né? É como se o nosso útero tivesse cadeados, vários cadeadinhos. E a gente tem um hormônio, que esse é o hormônio fundamental para o parto, que é a prostaglandina, né? A famosa prostaglandina. Ela tem muitos benefícios para o parto, né? A dilatação, o processo de evolução de forma geral. Só que a prostaglandina, ela também é o hormônio do que, Babi? Da dor. Ela gera estímulos neurais, né? Que geram toda essa sensação de dor. Só que se a prostaglandina, que é uma chave, chegar no cadeado lá do útero e abrir, as coisas acontecem. E não tem essa dor, porque ela está diretamente no cadeadinho dela. Só que existem certos alimentos que produzem outro hormônio no corpo que vão lá e se liga nesse cadeado, que não é a prostaglandina. Então, quando chega essa chavinha chamada prostaglandina e tenta se conectar com os cadeados, adivinham? Estão ocupados. Então, a prostaglandina, ela começa a se espalhar para outras áreas. Por isso que a dor do parto, muitas vezes, ela não é tão bem localizada, entendeu? A gestante só fala, cara, dói. Dói, mas dói onde? Sei lá, costa, barriga, vinha pra perna, dói tudo, né? E tá aí o motivo. Então, é algo fisiológico, a dor dessa forma, né? Quando é uma dor localizada,
né? É uma dor localizada porque é uma dor de expulsivo. É uma dor que está trabalhando, ela está tracionando, ela está ali fazendo, ela é tão inteligente que ela está fazendo o que ela precisa ser feito. E quando as pessoas falam assim, Isabela, você não sentiu nada de dor, zero dor? Eu sempre falo, gente, eu não senti dor de contração, né? Eu, no comecinho, eu senti uma cólica muito leve, como se fosse uma cólica menstrual, que isso me deu um alerta. Olha, eu acho que eu tô em trabalho de parto, né? É uma dorzinha bem leve, igual uma cólicazinha mesmo. E saiu o tampão, então eu já sabia que eu tava em trabalho de parto também. Mas teve uma dor que eu senti, que eu acho que essa quase ninguém escapa, que é a hora que o bebê sai. Que arde, né? Ela arde ali um pouquinho, mas ela dura muito pouco. Você faz a força, o bebê coroa, sai e acabou. Então, pra mim, meu parto foi sem dor, porque aquela dor, ela foi muito rápida e eu acredito que não chega aos pés da dor que as pessoas falam que é as dores das contrações. Eu tenho certeza que não. Então, né, vou te fazer mais uma pergunta. A gente já tá chegando no final desse podcast aqui, dessa conversa que foi maravilhosa, eu amei. E é o seguinte. Deixa eu só me organizar aqui. Hoje, Babi, voltado ao emocional, você acredita que também tem influência na vivência do trabalho de parto? O emocional, ele agrega vários fatores, né? E eu acho que eu tive a dor fisiológica mesmo. Eu tive a dor porque eu comi todas as besteiras do mundo. Eu tive a dor porque meu bebezinho não passou. Mas eu, por exemplo, eu fui muito amada. Eu estava muito acolhida. Eu estava... Gente, eu ia ser mãe. Para mim era o meu ápice. Eu amei aquela fase. Eu amei a barriga. Eu amei tudo. Eu deixei os outros problemas para lá. Mas, com certeza, isso eu não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu gosto de pensar o seguinte, né? Ó, bora imaginar uma situação. Você acabou de sair de casa, né? E saiu correndo. A Babi mora numa chácara, então você saiu correndo na chácara. E aí você tropeçou numa pedra. Você vai sentir uma dor, não vai? Uma dorzinha ali. Mas agora vamos imaginar que você estava mexendo no seu celular e recebeu a notícia bem assim, ganhei R$1 milhão, né? Transferiram para minha conta R$1 milhão. E você vai sair correndo atrás do seu filho e você vai tropeçar numa pedrinha. Você vai sentir? Eu não senti nada, eu tô voando lá no meu filho que eu vou fazer as malas para passear. Então é mais ou menos isso. A dor, ela pode ser diferente. E quando a mulher tá indo com essa visão emocional, eu vou ter o meu filho, o meu bebê, gente, a dor, ela vai ser uma dor até boa, entendeu? Se ela for ser sentida ali em algum momento. É claro que a gente vai trabalhar, a gente precisa trabalhar para poder reduzir o máximo possível, para que a mulher consiga ali ter uma autonomia, vivenciar o parto de uma forma que eu diria assim, até mais saudável, entendeu? Porque eu não acho, gente, saudável uma mulher que entra em trabalho de parto 3 horas da tarde e vai ter o filho dela no outro dia, 7 horas da noite. Quem passa 18, 24 horas em trabalho de parto, desculpa, mas para mim isso não é um parto normal. É anormal. Né? Então, assim, devolver uma autonomia para a mulher, protagonismo, olha, faz toda a diferença. Concordo. E aí, claro que o emocional ali, ele vai ser fundamental, né? Para tudo. O emocional, ele é... Essa palavra não é boa, mas é uma âncora, né? Mas é melhor o mastro, né? Ele é aquele ponto seguro, aquele porto seguro. Então, se você está com o seu emocional organizado, você está no porto seguro. Família, marido, em você, no seu filho. Não, porque vai ser sempre diferente, né? Sim. Mas você estar com isso, com certeza. Porque você está falando de sentimento, a dor da dor, ela é muito mais dolorida. Muito mais dolorida, realmente. A dor emocional nem se fale, né?
É. Então, só para finalizar, né, essa conversa, esse bate-papo, trazer um pouco para nossa realidade das gestantes, né, que costumam viver uma gestação de forma muitas vezes muito tranquila, eu vou aproveitar, né? E aí às vezes escuta isso e fala, nossa, mas será que eu vou ter que fazer mudanças nas minha gestação toda e tal? Eu falo, calma, gente, não é assim. A gestação ela tem que ser vivida de uma forma muito completa, entendeu? E o preparo, é claro que tem que vir desde o início, né? A gestante tem que tomar cuidado com o que ela ingere. Lembrando que ela tá, né, com o filho no ventre, ele tá se desenvolvendo, então ela vai optar por coisas mais saudáveis. Mas essa preparação em si, que é do método, ela começa ali no finalzinho da gestação, né? Ah, mas por que, Isabela? Simples, gente. A partir das 37 semanas, o bebê ele já está totalmente formadinho. Ele tá ali só para poder amadurecer o pulmãozinho para o momento certo sair, né? Então, a mãe pode começar ali essa dieta pré-parto, que vai ser assim fundamental até para problemas gastrointestinais, que a maioria das gestantes relatam, né? Sentir muita azia, queimação, inchaço, né? Os pezinhos das gestantes no final da gestação fica com muito edema e pode ser muito prejudicial. Tudo isso vai melhorar. E tem outra coisa, muitas gestantes desenvolvem o quê? Diabetes gestacional. E essa alimentação também vai ser assim, ó, fundamental. Vai ajudar demais. Que, no entanto, eu tenho pacientes com diabetes gestacional que só conseguiu regularizar fazendo a dieta. Tava usando as metforminas, as medicações, mas não estava dando resultado. Olha que maravilha. E essa dieta foi fundamental. Mas, na realidade, acontece o oposto. A gestante passa a gestação toda comendo, chega no final, a fome triplica, e aí vai pizza, bolo, chocolate, muitas massas. Tô comendo por 2, tá nada. Sim. De você vai sair o peso do bebê e placenta, alguma coisa ali. Quando você descobre que você deixa para trás ali, no máximo, vamos chutar aqui 5, 6 quilos, e você engordou 20? É muito peso, né? E aí acaba que ela não tem o parto que muitas vezes desejou, né? E aí quando volta, olha para trás, percebe que o problema estava realmente no preparo, né? Então, nossa dica aqui para gestante seria ficar atenta a esse preparo, né? Se você tem o desejo de ter um parto normal, porque esse podcast aqui, essa conversa, não é para mulheres que têm o desejo de ter cesárea, não. É para quem quer ter parto, entendeu? Ficar atenta que o parto, ele vem com trabalho, né? Então, para você ter um parto normal, você precisa se preparar para poder vivenciar esse momento. E a Isa está aqui para ajudar nesse processo, com um método onde ela vai diminuir, né, essa dor, ajudar inclusive a mulher nesse processo, porque além de tudo isso, a Isa ela teve 3 filhos, então ela tem uma vivência, uma história, uma experiência grande com relação ao parto. Mas é doula, faz faculdade de medicina, então tem todo um suporte por detrás dessa mulher que vai optar por fazer por seguir todo esse guia, por entrar dentro desse programa com alguém que sabe o que está fazendo, né? Tem toda uma orientação e é maravilhoso. Vale muito a pena. Deixo aqui minha gratidão, né, a você ter aceitado esse convite. Ai, foi muito maravilhoso. Eu amei cada segundo estar aqui com você. E é isso. É isso. Despedindo aqui. E é isso, mamães. Queria deixar também aqui a minha gratidão, né, se vocês assistiram esse vídeo até o final. E continue acompanhando, adquiram um curso, indiquem também, né, para aquelas mulheres que vocês conhecem, que está grávida, que tem desejo de ter um parto normal. Eu sempre guardo, né, uma frase que eu lembro que quando eu pensei, né, em divulgar esse método e tal, eu queria ajudar pelo menos uma mulher, sabe, a ter um parto normal sem dor. Eu ajudei várias. Então, cada vez
né, que as pessoas divulgam e mais pessoas têm conhecimento, é melhor. A gente pode fazer aquele efeito formiguinha, sabe? Cada um ajudando o outro. E assim podendo realizar os sonhos de muitas mamães que têm esse desejo no coração e não sabem como fazer. E é isso, e eu deixo meu muito obrigada e tchau, tchau.